Queridos, no meio do caos, Deus ele terá um grupo aqui na terra, um grupo de homens, um grupo de mulheres, um grupo de pessoas íntegras, um grupo de pessoas irrepreensíveis, um grupo de cristãos amadurecidos. Hoje, esse é o tema que nós vamos tratar pela Bíblia. Cristãos amadurecidos herdarão o céu. Se eu fosse dar um título, eu daria esse título: Cristãos amadurecidos herdarão o céu. Cristãos que colocam Deus em primeiro lugar na vida, esses herdarão o céu. Cristãos que aprenderam a perdoar e pedir perdão. Cristãos que aprenderam a passar no mínimo 1 hora na presença de Deus todos os dias. Essa espécie de cristão herdarão o céu. Eu pergunto para você, você está passando quanto tempo a sós com Deus? Quanto tempo você está passando, abrindo o coração, rasgando o coração na presença de Deus? Tinha uma placa no escritório de um advogado muito rico, e nessa placa estava escrito o seguinte: para não ser criticado, não faça nada, não seja nada e não diga nada. Eu vou repetir, queridos, uma placa escrita na mesa de um advogado muito rico dizendo: para você não ser criticado, não diga nada, não faça nada e não seja nada. Aí você não vai ser criticado, você vai ser um zero à esquerda, você vai ser um nada, um ninguém. Aí você não vai ser criticado. Mas se você realmente quer fazer alguma coisa, se você quer fazer a diferença, se você quer fazer a vontade de Deus, se você quer seguir a Deus de verdade, automaticamente você vai receber crítica. Porque o homem mais criticado que pisou aqui neste mundo foi Jesus. No entanto, ele fez mais a vontade de Deus do que tudo. E agora, a palavra de Deus, ela nos diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, abra sua Bíblia. Vamos deixar a Bíblia falar agora, que nós já cantamos bastante, já ouvimos músicas maravilhosas. Agora vamos ver o que a Bíblia tem a falar para preparar vocês e eu para o reino dos céus. Então, se eu estou falando para alguém que ainda está no vale da indecisão, que ainda está pensando o que vai fazer, queridos, por favor, tome a sua decisão de estudar um pouco mais a Bíblia. Para você que não é batizado ou batizada, que está me ouvindo agora, para você que ainda não faz parte da família adventista, estude um pouquinho mais a palavra de Deus, se batize. Por quê? Porque o batismo é para a salvação. Você que tem condições de se batizar e resolve não se batizar, você pode colocar a sua salvação em risco. Mas se você estudar a Bíblia e falar para Deus: Senhor, eu quero usar a aliança entre Deus e o seu povo, eu quero guardar o sábado, eu quero ter uma alimentação diferente, eu quero ter uma postura diferente. Queridos, esse é o momento, é o dia para você se tornar um cristão amadurecido. E você que já foi batizado, talvez esteja falando com alguém que precisa de um rebatismo, se rebatiza, queridos. Agora você que não precisa de um rebatismo, mas que ainda está se sentindo fraco ou fraca na fé, por favor, queridos, se coloque de joelhos todos os dias na presença de Deus. Não perca este hábito. Tem pessoas que já perderam o hábito de ficarem de joelhos na presença de Deus. Aí como? Nós temos que nos prostrar na presença de Deus para aguentarmos a pressão que Satanás vai fazer sobre os filhos de Deus, porque o mundo jaz no maligno, mas os filhos de Deus incomodam o diabo, incomodam o demônio. Por isso que a Bíblia está dizendo lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, ora, todos quantos querem fazer a vontade de Deus, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você realmente quer viver piedosamente, fazendo, agradando a Deus, procurando viver bem com as pessoas, parece que você sente assim na pele, fala, não, parece que quanto mais eu procuro fazer a vontade de Deus, mais o negócio complica. Queridos, isso é bíblico. Isso é bíblico. Queridos, quando Jesus chegava no meio dos fariseus e dos saduceus, Jesus, no silêncio, ele irritava as pessoas. Sabe por quê? Porque a vida dele, a vida de Jesus, emanava pureza. Eu pergunto para você, será que a sua vida e a minha vida também nós podemos emanar pureza? Queridos, quando se é um líder e estamos trabalhando, produzindo alguma coisa para Deus, Satanás ele fica furioso com a nossa vida. Satanás ele fica furioso com a sua vida e com a minha vida. Por quê? Porque ele quer de alguma forma nos desanimar. Ele quer de alguma forma evitar que você continue no caminho estreito. Queridos, ninguém, eu já falei isso uma vez e vou tornar a repetir, ninguém joga pedra em cachorro morto, ninguém joga pedra em pé de manga que não produz manga. Para que eu vou jogar pedra para derrubar folhas? Não! Quando você está sofrendo, porque você está procurando fazer a vontade de Deus, automaticamente as pessoas estão vendo um brilho em você.
E as pessoas vão procurar apagar esse brilho. Fazendo o quê? Simplesmente criticando. Agora eu pergunto, como enfrentar a crítica? Como enfrentar a perseguição? E mesmo no meio da perseguição, mesmo no meio da crítica deste mundo tenebroso, muitas vezes é crítica em casa, é crítica no trabalho, é crítica na escola, é crítica no esporte, é crítica no escritório, é crítica em todo quanto é lado. Eu pergunto para você, como enfrentar a crítica? Como enfrentar, muitas vezes, o desprezo das pessoas e crescer no meio do lodo, no meio da lama? Como? Será que isso é possível? Queridos, prestem atenção. Cada verdadeiro filho, cada verdadeira filha de Deus podem tomar duas atitudes fundamentais para você ser vitorioso no meio da crítica, no meio da zombaria, no meio do desprezo. Ontem eu estava fazendo uma visita para uma pessoa e essa pessoa está se preparando para o batismo e ela disse o seguinte: pastor, quando a gente entra na igreja, tem pessoas que olham para a gente com olhar de deboche, muitas vezes com olhar assim de, olha, você não é bem-vindo aqui. Eu falei assim, olha, se acostume com isso. Por quê? Porque quando você começar a entrar para fazer a vontade de Deus, automaticamente você vai ser perseguida. Aí eu li para ele esse texto que nós lemos hoje. Todos aqueles que piedosamente querem viver fazendo a vontade de Deus serão perseguidos, serão perseguidas. E muitas vezes as nossas piores perseguições virão dos membros da própria igreja. Mas não importa o que vai acontecer, queridos, os verdadeiros filhos de Deus, aquela pessoa que é um cristão maduro, aquela pessoa que é namorado de Deus, que procura fazer realmente a vontade de Deus, que não consegue viver sem Cristo, que não consegue viver sem o Espírito Santo, essas pessoas tomarão uma atitude positiva. No meio da crítica, no meio da zombaria, no meio do desprezo, do descrédito, a atitude que um cristão maduro toma está lá em Tiago capítulo 1. Abra lá sua Bíblia em Tiago no capítulo 1. Queridos, Tiago capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 4, diz uma atitude que um cristão maduro está tomando. Qual é a atitude que vocês e eu podemos tomar no meio do sofrimento, no meio da crítica, no meio da perseguição? A primeira atitude que você pode tomar é essa aqui, olha. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, se desespere, arranque os cabelos, não pise mais na igreja, porque você está sendo perseguido. É isso que está dizendo a Bíblia? Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia aqui em Tiago capítulo 1, 2 a 4 diz assim, olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Queridos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha o versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Queridos, vocês sabiam que muitas vezes Deus permite as perseguições, Deus permite as provações para que nós nos tornemos perfeitos e íntegros aqui no planeta Terra? Se nós não abandonarmos. E outra coisa, queridos, olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 12, olha, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Eu poderia colocar, bem-aventurados aquele homem, aquela mulher que suporta com perseverança a provocação, a fofoca, os comentários maldosos, os olhares maliciosos, entendeu? Se você realmente suportar com perseverança, automaticamente, o que acontece? Olha o versículo 12. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que a coroa da vida, a coroa, quem vai receber é aquele homem, aquela mulher, aquela criança, aquele jovem que aprendeu a enfrentar críticas, que aprendeu a enfrentar toda espécie de provação e provocação, mas permanecer firme com Jesus. E outra coisa, queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo apareceu lá na ilha de Patmos e conversou com João. E ele mandou um recado para a nossa geração, para os nossos dias. E esse recado está aqui em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10. Olha o que diz lá. Diz assim, olha, Apocalipse 2:10. Olha, não temas as coisas que tens de sofrer. Ou seja, sem sofrimento, ninguém fica na igreja e ninguém entra no céu. Entendeu? Aquele que tem medo de sofrer não pode ser daquele que sofreu. Quem sofreu mais? Jesus. Onde ele está hoje? No céu. Agora, se você fugir do sofrimento, se você fugir da igreja, se você não quiser frequentar a casa de Deus, usar a aliança de Deus, não tem céu para você ou para mim.
Porque Jesus apareceu na ilha de Patmos e falou, olha, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, olha o versículo 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Queridos, será que você e eu, nós estamos dispostos a vencermos as críticas orando mais, orando pelos nossos críticos, orando por aquelas pessoas que nos perseguem, orando por aquelas pessoas que muitas vezes não vão com a nossa cara de graça? Outra pergunta, como se é feliz sendo criticado? Aí você pode perguntar, pastor, como é que eu vou ser feliz se eu estou sendo criticado? Como suportar com perseverança as críticas e acusações infundadas e maldosas de pessoas que nem me conhecem? São pessoas que fazem essa pergunta para mim, pastor, a pessoa nem me conhece e já me critica, a pessoa nem me conhece e já me trata com indiferença. Queridos, o próprio Jesus tem a resposta para você e para mim. Quando ele esteve aqui na terra, ele falou lá em Mateus, no capítulo 5, olha o que Jesus disse. Preste atenção nessas palavras. Mateus, capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 12. Olha o que Jesus disse. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Queridos, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Bem-aventurado você que está lutando para se parecer comigo. E você está sofrendo crítica, você está sofrendo, você é uma pessoa feliz. Se considere feliz. Por quê? Porque isso indica que você está trilhando nas minhas pegadas. É isso que Jesus está dizendo aqui. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ninguém entra no céu sem passar por críticas, sem passar por tormentas, sem passar por tornados, por tempestade. Ninguém entra no céu assim. Olha o versículo 11, Mateus 5:11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Queridos, Jesus usa a palavra bem-aventurado aqui 2 vezes. E agora no versículo 12 ele usa a palavra regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Queridos, preste atenção. Sabe, nós, pela falta de comunhão com Deus, quando nós sofremos alguma espécie de perseguição, quando pega o nosso nome e joga na lama, sabe qual é a nossa atitude? Em vez de nós agradecermos a Deus, nós roubamos a glória que é devida a Deus quando nós ficamos com raiva, quando nós ficamos emburrados, quando nós abandonamos a igreja, quando nós não queremos saber da presença de pessoas que servem a Deus, que nós consideremos as pessoas hipócritas. Queridos, você e eu roubamos a glória de Deus quando nós desistimos de Deus por causa de irmãos de igreja. Olha o que está dizendo aqui, queridos. Olha o que está dizendo em... Você já ouviu falar de um livro, Patriarcas e Profetas? Eu creio que você já ouviu falar desse livro. Olha o que está dizendo na página 74. Quanto mais brilhante for a luz celestial que se reflete do caráter dos fiéis servos de Deus, tanto mais claramente se revelam os pecados dos ímpios, e mais decididos serão seus esforços para destruir os que lhe perturbam a paz. Queridos, quanto mais você procurar refletir o caráter de Cristo, mais você vai emanar uma luz de origem celestial, e Satanás ele vai usar os filhos dele para destruir a sua luz, para tentar apagar você. Agora, outra coisa, para não ficar magoado, para não ficar magoada, para não ficar chateado, triste, decepcionado, desesperado, espandongados com pessoas que falam mal de nós, nos criticam, estão nos humilhando, nos maltratando, tem uma receita infalível que a Bíblia traz. Qual é a receita para não ficarmos assim chateados? Queridos, olha que palavras fantásticas nós encontramos lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 17. Nós vamos ler o 17, 18, 19, 20 e 21. Vamos ler esses 5 versículos. Romanos 12, 17 diz assim, olha: quando as pessoas te criticarem, não pague o mal por mal.
esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha o versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Não é a sua ira, é a ira de Deus. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Olha o versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Olha o versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos, a segunda atitude de um cristão maduro, de um cristão que realmente quer morar no céu com Jesus, é a atitude de Hebreus capítulo 10. Muitas vezes, cristãos fracos, cristãos que não estão prontos para o reino dos céus, é um cristão que faz aquilo que um cristão maduro não faz. Enquanto o cristão fraco abandona a igreja, abandona tudo e faz o seguinte, olha, eu já encontrei pessoas falando, pastor, já que só tem hipócrita na igreja, já que só tem falhos, eu vou curtir o mundo mesmo e vou aproveitar as coisas do mundo. Aí, automaticamente, eu falo, filho, é uma péssima decisão que você está tomando. A decisão de um cristão maduro é essa decisão aqui de Hebreus 10, 25. O que diz Hebreus 10, 25? Olha o que diz lá. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Queridos, olha o que o apóstolo Paulo fala. Olha, quando você passa por provações, por dificuldades, não abandone a igreja. Não abandone a igreja. Novamente ele fala aqui no versículo 35. Olha o que ele fala. Olha, Hebreus 10, 35. Ó. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Queridos, se você não abandonar a confiança, se você não abandonar a igreja do Deus vivo, se você não abandonar a palavra de Deus, a sua confiança tem grande galardão. Olha o versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha o versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Olha o versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Agora, se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Olha o versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Queridos, este é o cristão maduro. O cristão maduro é aquele que não retrocede. O cristão maduro é aquele que não se afasta. O cristão maduro é aquele que está dentro da arca e sabe que dentro da arca não tem só animaizinhos cheirosos, tem animais fedorentos, mas estão dentro da arca e usa aquele termo, não importa o que vai acontecer dentro da arca, não importa o animal que esteja falando, que esteja berrando, que esteja dando coice, não importa, é dentro da arca que você deve ficar. É dentro da arca que você deve ficar. Por quê? Porque os verdadeiros crentes, os cristãos maduros, os cristãos que entrarão no céu, são cristãos que vão suportar tudo, vão suportar as críticas, vão suportar as zombarias. Queridos, os grandes homens que mudaram a história da humanidade, que influenciaram nações, foram homens que aprenderam a suportar as críticas. Por exemplo, tem um camarada que as pessoas escreveram dele. Prestem atenção sobre o que falaram sobre uma figura muito conhecida nos Estados Unidos. Olha o que falaram, olha o que escreveram dele. Não somente falaram, mas publicaram. Ele não é em nada melhor do que um assassino, traiçoeiro, com os amigos, hipócritas na vida pública, um impostor que abandonou todos os bons princípios, se é que alguma vez os teve. Queridos, esse comentário fizeram, sabe sobre quem? Sobre George Washington, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Criticaram, ele é um assassino, ele é não sei o quê, começaram a criticá-lo. Queridos, prestem atenção no editorial publicado em um jornal a respeito de um grande executivo, um grande estadista. Disseram dele assim, ó, o presidente é um palhaço. Olha o que escreveram do presidente. O presidente é um palhaço de última categoria, um verdadeiro gorila. Quem anda à procura de macacos, não seja tolo a ponto de se dar ao trabalho de viajar até a África, pois é facílimo encontrar um deles em Springfield. Queridos, sabe quem foi chamado de macaco, de gorila, de um mané qualquer? Sabe quem foi chamado? Abraham Lincoln.
Abraham Lincoln foi o quê? Outro presidente dos Estados Unidos, um dos mais amados. Ele fez um trabalho, ele entrou, fez um trabalho e antes ele foi criticado, mas ele aprendeu a suportar críticas. Foi chamado de tudo quanto é nome, mas ele aprendeu a suportar crítica. Alguns líderes judeus acusaram Jesus também. Acusaram Jesus de quê? De endemoniado. Acusaram Jesus de quê? De bastardo. Acusaram Jesus de quê? De mentiroso. Acusaram Jesus de quê? De falso, de hipócrita. Acusaram Jesus de uma série de coisas, que eles acusaram Jesus. E Jesus suportou as críticas. Eu pergunto para você, você é melhor do que Jesus? Você é melhor do que Jesus, que não pode suportar crítica? Não pode sofrer por amor a Cristo? Queridos, olhem bem, Jesus, no meio de tantas críticas, eu acredito que os discípulos devem ter olhado para Jesus e falado para Jesus, Senhor, olha o que eles falam do Senhor. Queridos, olha o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 25. Olha o que Jesus falou. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Olha o que Jesus disse. Filhos, não se preocupem, eles estão me odiando sem motivo. Eles não têm motivo. Jesus, queridos, Jesus era tranquilo com respeito às críticas. Eu pergunto para você, será que vocês, e como é que nós encaramos as críticas? Como é que nós suportamos as críticas? E outra coisa, queridos, grandes homens e mulheres, grandes filhos e filhas de Deus foram caluniados, foram criticados e muitas vezes sem motivo. Sem motivo. Eu pergunto para você, queridos, Jó, ele caiu numa situação de desgraça tão grande que os amigos deles, quando chegaram perto dele, choraram 7 dias. Depois do choro, eles começaram a fazer o que com Jó? O que eles começaram a fazer com Jó? Criticar, falar mal, deturpar o caráter dele, tentar enxovalhar o nome dele. No entanto, Jó, ele ficou ali tranquilo, ouviu tudo aquilo ali, porque ele confiava no poder de Deus. E no final, Deus fez o quê? Deus fez com que ele superasse. Queridos, Jesus Cristo, ele está olhando para você neste momento, Jesus Cristo está olhando para mim, e ele sabe que você vai passar por provações. Ele sabe que vocês e eu vamos passar por dificuldades. Ele sabe que muitas vezes as nossas provações ocorrerão dentro da igreja ou fora da igreja. Ele sabe. E olha o recado que ele está dando para você e para mim. Ele que sabe tudo. Ele que sofreu mais do que vocês e eu. Ele que sofreu pelo o pecado do mundo inteiro. Ele que suou, transpirou gotas de sangue por você e por mim. Olha o recado que ele manda para você e para mim aqui. João 15, do versículo 16 até o versículo 20. Olha o que ele diz. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Olha o que ele diz aqui, queridos. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Olha o versículo 17. João 15, 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Versículo 18, se o mundo vos odeia, olha o que Jesus está dizendo, querido, se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiaram a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Olha o versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Queridos, nesses últimos dias, as pessoas nos odiarão por causa deste livro aqui. Se você realmente é um servo de Deus, é uma filha de Deus, e vai querer ir para o céu, você não se aparte desse livro. Tire tempo para compreender, para examinar este livro todos os dias. Abra este livro, examine este livro, porque através deste livro você vai ter força e poder para suportar as provações e dificuldades. Todos os dias se coloque de joelhos na presença de Deus e faça apenas uma coisa. Agora, até Jesus voltar, coloque os seus olhos no homem do Calvário, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, em qual
o qual, em troca de tudo que ele suportou tudo por amor a você e por amor a mim. Vamos fixar os nossos olhos em Cristo, não olhar para A, não olhar para B, entendeu? Olhar para Jesus e procurar amar os inimigos e orar por aquelas pessoas que nos perseguem. Entenderam? Tanto no trabalho, quanto na igreja, em todo lugar. Queridos, quando vocês e eu priorizamos Deus, quando vocês e eu colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, pode acontecer o que for, nós vamos estar ali na igreja, nós não vamos deixar de congregar, nós vamos estar aí orando, preparando as pessoas, trazendo as pessoas através do estudo bíblico para as pessoas entregarem a vida a Cristo. É isso que vai dar força para você e para mim. Através de nós, o Espírito Santo vai agir de uma maneira maravilhosa. Através de você e através de mim. O meu desejo, queridos, é que nesses momentos finais que antecedem a volta de Jesus, vocês e eu coloquemos o reino do céu em primeiro lugar. O meu desejo é que vocês e eu levantemos-nos mais cedo, priorizemos colocar o reino de Deus acima de tudo e buscarmos fazer a vontade de Deus amando as pessoas. A Bíblia, quando a Bíblia diz, orai pelos vossos inimigos, perdoai os vossos inimigos, aquelas pessoas que estão perseguindo você, aquela pessoa que está te injuriando. Talvez eu esteja falando com alguém agora que no coração está ferido, no coração está ferida, porque foi muito magoada, foi muito chateada, sofreu muito. Será que eu estou falando com alguém que hoje, agora, neste momento, quer olhar para Jesus e falar assim, Senhor, eu não vou me importar mais com as pedras que eu vou receber, não vou me importar mais com as críticas, não vou me importar mais com a indiferença das pessoas, eu quero é fazer a tua vontade, eu quero é me entregar em teus braços de amor. Será que não chegou o momento de vocês e eu? Porque, queridos, a sua fé e a minha fé será provada. Satanás, ele conseguiu, através da crítica, através da rebelião lá no céu, arrastar a terça parte. Não permita que ele arraste você ou eu aqui neste planeta Terra para queimarmos com ele os anjos dele. O fogo não foi preparado para você. O fogo não foi preparado para mim. O fogo foi preparado para o diabo e os anjos dele. Então, vamos procurar fazer a vontade de Deus, vamos procurar colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se ele for o primeiro, então Satanás não terá vez na sua vida e nem na minha vida. Quantos hoje querem levantar as duas mãos e pedir para Deus, Senhor, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida até Jesus voltar. Não vou deixá-lo. O Senhor será o primeiro sempre na minha vida. O meu desejo, queridos, o meu desejo para a sua família, para a minha família, para a sua vida e para a minha vida, é que nós coloquemos Deus em primeiro lugar. É que nós nos ajoelhemos, busquemos o poder de Deus, perdoemos as pessoas, perdoemos os instrumentos do diabo que querem atrapalhar a nossa vida. Vamos perdoar, vamos orar por eles. E não vamos guardar ódio, vamos guardar amor, reconciliação e perdão no nosso coração. Quantos querem? Eu quero. Queridos, vamos colocar Deus em primeiro lugar, sempre na nossa vida. Mais uma vez eu vou fazer este apelo para você. Não desista de colocar Deus, porque nós estamos chegando ao nosso porto seguro. Eu acredito que será nos nossos dias a vinda de Jesus. Pode ser que Jesus permita que alguns descansem, porque não vão suportar as coisas que vão acontecer. Então, se alguém descansar da sua família ou da minha família, nós vamos ficar tristes, mas não vamos desesperar. Por quê? Porque é o tempo de algumas pessoas descansarem, porque as coisas que vão acontecer da agora para frente serão muito terríveis, tá bom? Vamos pegar firme com Jesus e confiar nele sempre. Vamos orar? Maravilhoso e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos fez um apelo hoje para sermos cristãos maduros. Nós queremos ter a atitude de um cristão maduro, de não abandonar a nossa congregação, de orar pelos nossos inimigos, de amar os inamáveis, de fazer o bem sem olhar a quem, e para aquelas pessoas que muitas vezes nos fazem o mal, nós não devemos pagar o mal com o mal. Portanto, nós te suplicamos, Pai, todos os dias pela manhã e à noite, que nós o busquemos, que nós façamos do Senhor o mais importante, o melhor, e nós sabemos que este é o verdadeiro caminho.
Pai, derrame amor verdadeiro no nosso coração, derrame humildade, derrame mansidão, derrame poder para amar os inamáveis, poder para sermos possuídos pelo mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós queremos um dia ou ressuscitarmos na primeira ressurreição ou estarmos vivos para sermos arrebatados para o encontro com Jesus nas nuvens. O que o Senhor permitir para nós está bom. Nós queremos é fazer a tua vontade para sempre, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos prepare para a eternidade. Fiquem com Deus e daqui a pouquinho nós vamos chegar ao nosso porto seguro.